Bem-vindo, bem-vinda. Dentro da tradição hinduísta e dentro da tradição tântrica, quando nós falamos do ato de amor, da sexualidade sagrada, nós temos algumas classificações. Existem as classificações físicas, com relação a tamanho, espessura, ao cheiro, aos aromas, que envolvem tanto a ioni, que é o órgão sexual feminino, quanto o linga, o órgão sexual masculino. Essas divisões são mais utilizadas num livro que é algo próximo de um Kama Sutra para mulher, que se chama Anandaranga. Esse é o nome do texto. O Kama Sutra é um livro muito voltado para o patriarcado, para o masculino, e ele tem uma série de elementos que são antinaturais, como, por exemplo, se fazer amor com um turbante. Então, ele não é da tradição tântrica. Quando eu digo antinatural, isso não é uma crítica, é uma observação. Além do que, o kama quer dizer desejo, e sutra é um texto sagrado, Kama Sutra, texto a respeito dos desejos de kama. Nós vamos encontrar ali sempre uma figura masculina com várias mulheres em volta. Já o Anandaranga, ele é um livro que vai abordar tanto o masculino quanto o feminino, mas com uma leve tendência a observar mais as questões do feminino. E baseado nesse livro Anandaranga, nós temos 4 divisões psíquicas com relação aos que buscam uma sexualidade sagrada. No livro, essas divisões vão estar abordando a figura da mulher, mas também pode atuar no homem. Então, o feminino aqui é chamado de Shakti. Shakti é a deusa, enfim. Então, a primeira Shakti é chamada Shakti Prithvi. Prithvi é terra. Serve para o homem e para a mulher. O livro trata mais da mulher, mas serve para os dois. Então, Shiva Prithvi, Shakti Prithvi, que são as pessoas muito preocupadas com os valores familiares, e isso não é uma crítica, profissionais, ou por vezes uma mulher ou um homem que fica 1 hora para ir para o trabalho de condução, mais 1 hora para voltar, então isso gera um estresse. Pessoas que têm muita dificuldade de lidar com valores de prosperidade, então sempre há uma preocupação com o dinheiro. Inclusive, é sabido que se você tem preocupações com dinheiro, isso vem nos visitar em vários momentos da vida, é muito difícil meditar. Muito difícil meditar. Porque essas preocupações vêm nos visitar o tempo todo. Então, normalmente, as pessoas de temperamento Prithvi, elas não têm uma natureza sexual muito forte. Ou são pessoas, por vezes, muito reprimidas, ou por uma religiosidade, ou por uma educação, ou pelo próprio ato de viver, ok? E essas pessoas, o prazer para elas não é valorizado. O prazer da carícia, do beijo na boca, das preliminares, de uma sexualidade que te leve num êxtase. Essas pessoas vão ter mais uma preocupação hoje com o que é chamado da dopamina. Então, uma cerveja, um excesso de carboidrato, sair para conversar com os amigos. Esses são os valores. Um happy hour, seja lá o que for exatamente isso, né? Porque eu percebo que tem um tipo de happy hour que é muito falso, né? Tem um que é muito bonito. Então, o ato sexual, para quem é Prithvi, principalmente esses que são atos sexuais mais sagrados ou mais ritualizados, ele praticamente não existem, porque existe uma preocupação do cotidiano, muito trabalho, muito estresse. Você sabe o quanto que o taoísmo aponta que a mulher, quando está estressada, a energia dela vai embora muito mais facilmente do que o homem, apesar que toda regra tem exceção. Então, uma outra questão que atrapalha muito a mulher Prithvi é o ciúme, ok? Uau! A gente às vezes inventa um monte de situações assim para falar das nossas dores psíquicas, dos nossos medos, ou algumas preocupações
que são colocadas no trabalho, ou na escola, ou no sistema de transportes, mas o ciúme é devastador, devastador, ok? Basta ver as notícias, basta acompanhar os noticiários, é o extremo do ciúme, é isso que é noticiado, mas existe também o ciúmes por vezes disfarçado, como por exemplo, se você não sente ciúmes de mim, é porque você não me ama. Pode acontecer isso, mas não é uma regra. Tem pessoas que não têm ciúmes e amam profundamente. Então o ciúme, ele traz junto de pudores exagerados, medos, timidez, dificuldades com orgasmos, ele traz essa energia Prithvi. Prithvi é terra. Você não gosta do ato de amor. Você não gosta de uma liturgia, do preliminar, de uma noite romântica, de palavras carinhosas. E quanto mais rápido for o ato sexual, melhor. Inclusive, no caso do homem, esse ato ele se manifesta como uma espécie de descarrego, de colocar alguma coisa para fora. Dentro da visão do Tantra, isso é algo do Tantra, você não precisa ser assim, o deixar, o soltar, o não, o abrir mão de qualquer forma de possessividade é um caminho muito difícil, porque querendo ou não, nós vamos ter que desapegar de tudo, desapegar de tudo. É lógico que existe o ciúme doentio e aquele ciúme que faz parte do psiquismo, que em alguns momentos vem nos visitar. Isso pode ser bem-vindo, ok? Mas o exagero nos prende à terra. E uma vida muito estressada, muito confusa, muito cheia de obrigações também, uau! A pessoa não tem interesse. Depois tem apas, que é elemento água. É a mulher água ou o homem água. Aí ou são pessoal de teatro, os poetas, os cantores, os escritores que falam de amor. São pessoas que entram nesse elemento muito forte do romantismo. Ok? Isso não tem relação, eu estou falando aqui de signos, tá? É o nosso ato de amor. Quando a gente fala de signo num mapa astral, é a casa 8, que fala como nós fazemos amor. Eu tenho casa 8 em peixes, que é o espiritual. Então, por isso que eu fui buscar o ato sexual sagrado. Onde a gente tem peixes no mapa, você busca o sagrado. Tem gente que tem peixes em família, outro em dinheiro, outro em viagens, outros em trabalho. O meu está na área da sexualidade, peixes. Então, a pessoa que é água, ela dificilmente toma a iniciativa de fazer amor com alguém. Porque a água ela se molda. Então, se eu encontro alguém que tem uma energia muito grande de prazer, de orgasmo, eu me moldo aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não tem duas águas, o relacionamento vai ser muito mais voltado para o romantismo do que para a sexualidade. E não há nenhum problema em ser assim. São características, tá? O problema estaria na energia da terra. Porque a terra, quando você gruda no chão, fica faltando amor, não há mais novidades, existe uma rotina muito grande, uma rotina insatisfatória. Depois a gente tem o elemento Agni. Agni é fogo, agora estamos entrando no Tantra. Eu sempre tive companheiras com muito fogo na minha vida. A pessoa que eu fui casado mais tempo foi a Juliana, uma ariana assim, que eu falava, não, hoje eu não vou fazer amor com ela, aconteça o que acontecer, vai ser impossível fazer amor com ela. Mas ela tinha muita iniciativa, ela tinha muita ação, ela era dançarina, então o corpo dela tinha um movimento, assim, quando ela olhava com aqueles olhinhos, assim, vamos namorar? Ela não falava, os olhos dela falavam. Eu lembro que uma vez eu estava tão mole, ela colocou um negócio, acho que de polydance, me perdoe se não é exatamente isso, e me perdoe de eu ser tão humano aqui, mas eu tenho que contar essa história. E eu e a Ju, a gente é muito aberto um com o outro, a gente é irmãozaço hoje. E ela começou a dançar nesse negócio polidense, e ia pra lá, é professora de yoga, imagina, bailarina, uau, sabe? Porque a mulher Agni, e o homem também, ele é aquela pessoa que se sente atraente, que se sente sensual. Hoje a gente fala que mesmo que você não se sinta seguro, finge que tá, põe o corpo numa situação de segurança, mesmo que você não se sinta tão atraente, não é fingir de ser falso,
Mas finja que tá, sorria, põe alguma coisa no teu corpo, que eu digo de dentro para fora e também de fora para dentro, né? Mas a mulher, no caso, que é o que eu conheço, a Agni, ela é desinibida, cheia de energia, ela toca nosso corpo com uma adoração, com um carinho, a disposição dessa pessoa contagia para qualquer coisa. A Ju, quando ela estava indo para a sala de cirurgia, ia ser operada 19 horas no primeiro dia, só para chegar o que tinha que chegar no cérebro dela. 19 horas sedada. O dia seguinte, mais 22, só a cirurgia no cérebro. Ela saiu dançando e falou: me espera que eu vou voltar. Eu vou voltar. E riu. Falei: uau, uau. Só foi eu com ela para o hospital, não quis que ninguém mais fosse. Eu falei: só você. Ela me chama de Pitusquelo, só você, Pitusquelo. Então, essa pessoa águia, ela se encaixa muito bem com o contrário. Por exemplo, a gente vê muito homens zumbis repetitivos, que não são românticos, não são carinhosos, enfim. E essa mulher águia, dentro do Tantra, é a parceira ideal, dentro do Tantra. Tá? Ah, eu quero um padre para mim me casar, ou uma freira. Os atributos da pessoa vão ser outros. E isso não é uma crítica. Depois tem a pessoa Vayu, que é o elemento ar, Vayu, que é a pessoa mais romântica. Essa pessoa, ela não tem o fogo da Agni, que é a Shakti Agni, ou Shiva Agni, mas ela é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de trocar experiências. Então é uma outra forma, mas um pouco mais intelectual. Então você vê que o Tantra ele se encaixa muito para pessoas que são mais corporais. Então nós temos os quatro, ou as quatro. Depois nós temos, e tudo está documentado para você, só que eu estou caprichando aqui na aula, né? Nós temos também um livro que ele foi famoso nos anos, na década de 1970, chamado o Yoga do Sexo. Osmar Garrison, o Yoga do Sexo. É um livro que não fala especificamente de Tantra, mas para a época ele era muito bom. E ele fala de algumas. Ele mistura ocultismo com magia, com sexualidade. É um livro facílimo de achar, porque ele vendeu muito, então qualquer hoje sebo se encontra por um valor baixíssimo. O Yoga do Sexo. E nesse livro ele fala que a gente tem 5 formas de fazer um ato de amor, um ato sexual. A primeira delas é chamado Ismamanan, que seria só visualizar, só imaginar. Então você olhar, você imaginar, isso lembra no Ocidente o que as pessoas chamam de voyeur. Por exemplo, tem pessoas que preferem fazer amor com a luz apagada, e elas ficam na imaginação, no processo imaginativo. Tem outras que preferem observar. Nós chamamos de trataka, que é a observação fixa em algo. A observação fixa no corpo. Como a minha experiência com mulheres, quando a mulher fica sobre mim, eu deitado e a mulher sobre mim, para mim é uma visão de uma estátua grega, de um monumento. Eu falo, uau, e as transformações do rosto, o suor, para mim é uma grande meditação, uma das mais poderosas. Mas se eu entro na imaginação, seria não olhando a pessoa que está ali, só no imaginativo. Lógico, minha companheira foi viajar, estamos muito longe, antes de ter câmeras. Vamos fazer amor por telefone? Tinha isso no passado. Então, contava-se histórias e pensava-se coisas. Mas depois a gente passa para o segundo grau, que se chama Kelly. Kelly seria mantendo-se perto da pessoa e observando a pessoa com muito amor, como se a pessoa fosse um santuário, um sanctum. Os idosos têm muito isso, é bonito ver aqui na praia, eles olham um para o outro com carinho, com uma ternura. Depois o terceiro se chama, agora esse nome aqui eu vou ter que ler com calma, Guhyabhashanan, que a tradução é
falar sobre sexo, falar poesias, falar poemas, declarar amor, falar algumas coisas eróticas em momentos assim, onde não é possível entrar num ato de amor. Então você expressa. Repara que o primeiro é uma fantasia, o segundo é uma observação, o terceiro você fala de amor. No Ocidente fala-se que Deus é amor, no Ocidente só, tá? No Oriente nunca se fala que Deus é amor. Se fala que Deus é sabedoria, é amor, é compaixão, é criação, é universo, é reciclar, é tudo. O Ocidente que colocou Deus só como uma coisa. Mas no Oriente ele é amor e no Ocidente também. Então você falar de amor é falar sobre o divino. O próximo item, esse aqui é fácil falar porque ele é bem conhecido, Sankalpa. Sankalpa é um desejo. Nós temos um Sankalpa de trabalhar, um Sankalpa de ajudar os outros, um Sankalpa de usar drogas vagabundas, de usar álcool em excesso, ter gente que tem desejo de corromper, de mentir. Mas o Sankalpa é um desejo de tocar, de beijar, de acariciar. Por isso que o Maituna demora tanto para começar o ato de amor. Porque esse desejo vai criar uma energia antes do início do mesmo. Depois, Prekshanan. Prekshanan seria a massagem, a carícia, o namoro. Antigamente seria o dançar juntinho. Que o casal convidava para dançar, se quer dançar comigo? Quero. E ficava só abraçado, quanto muito trocava um beijo muito discreto, um sentir o cheiro, um roçar o corpo. Era uma dança que tinha uma certa separação. Então isso se chama Prekshanan, e tocar algumas partes, mas não propriamente dita o ato de amor. E por último, cria é tocar, cria, limpar, limpeza, toque, bom, que seja. Cria Nishpati, que seria o Maituna. Cria Nishpati, que é o próprio ato de amor, ok? Então essa é uma outra característica. Agora, dentro do ato de amor existe uma coisa que é muito assim sofisticada de falar, que é a absorção mútua. Quando nós trabalhamos pegando a energia da outra pessoa, ou chamado Urdravaretas, que é a retenção do prazer. Porque dentro da visão tântrica você usa todos esses elementos que eu estou falando desde o começo, nessas várias lições, que faz parte desse programa, e você usa tudo isso para adiar o máximo possível o ato de amor propriamente dito. Então, apesar de ter uma movimentação bem grande dentro do Maituna, uma movimentação corporal de quem olha, é dança, é beijo, é abraço, é toque, são posturas, são práticas, mas dentro existe um movimento meio zen. O próprio Mahabharata Tantra, que é um texto muito conhecido do Tantra, dele que originou o Giro Tântrico, uma adaptação minha que eu fiz desse texto, que é o Giro Tântrico, lá está escrito assim: quando você estiver excitado, não faça amor. Olha que interessante. Hoje eu não quero, hoje eu não estou disposto, disposta, hoje eu não tenho não tenho energia. Hoje é o dia. Porque aí você vai criar um processo alquímico para achar essa energia. Ela vai ser muito mais amorosa do que uma energia de descarregar, que é o que o masculino faz mais no feminino, que é jogar energia nela. A mulher sai com muito mais energia do homem do que o homem da mulher. Então a ideia é você fazer quando não há essa excitação também, criar essa experiência. Eu vou fazer num momento que certamente vai ser muito meditativo, que vai ser muito lento, que vai ser muito sossegado, ok? Então essa é uma dica também para você aproveitar mais ainda o Maituna, a sexualidade sagrada.